Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa. Então vamos abrir a nossa apostila na página 15, para nós fazermos juntos a correção da questão 2. Não foi essa questão que nós combinamos, né, que vocês fariam? Deixe-me ver. Isso, questão 2 da página 15. Vamos lá então. A questão 2 da página 15 pede para vocês identificarem se o predicativo que se encontra nas orações é do sujeito ou do objeto, tá? Então vamos lá. Desculpa. Na letra A, a gente tem assim, ó. O dono da loja nomeou a funcionária gerente. E vocês devem se lembrar da aula passada, né, que eu disse a vocês que alguns verbos como nomear, eleger, considerar, né, eram verbos que pediam um predicativo do objeto. Por quê? Por exemplo, quem nomeia alguém de alguma forma. Então a pessoa não pode simplesmente dizer assim, ó, o dono da loja nomeou a funcionária. Não, tá faltando alguma informação aqui. Nomeou a funcionária, nomeou a quê? Né? A gerente, nomeou a funcionária como funcionária do ano. Você precisa ter um complemento, né? Então, se a funcionária foi nomeada, ela foi nomeada alguma coisa, né? Então, gerente, então a gente tem um adjetivo, uma característica para esse objeto, né? Ou seja, para esse complemento do verbo, que é a funcionária. Então, no caso aqui, a gente tem predicativo do objeto, né? Gerente é um predicativo do objeto, é um adjetivo, né? É uma característica que está qualificando o objeto do verbo e não o sujeito. O povo elegeu o homem deputado. Eleger é mais um verbo dessa listinha, né, de verbos que pedem um predicativo do objeto, né? Quem elege, elege alguém, alguma coisa, né? Então, o povo, sujeito, elegeu quem? O homem é o objeto do verbo, e a gente tem o deputado, que é uma característica para o homem, que é o objeto do verbo. Então, se a gente tem uma característica para o objeto do verbo, a gente tem um predicativo do objeto. A estátua de porcelana virou caco. Aqui a gente já tem um predicativo do sujeito, não é isso? Ó? A estátua de porcelana, que é o sujeito, virou, né? Virar aqui é um verbo de ligação, tá no sentido de tornar-se, transformar-se, né? Então, o que vem depois de um verbo de ligação, né? Ou seja, o que é um verbo de ligação? É aquele verbo que não indica ação, que liga o sujeito a uma característica para ele. Então, caco é um adjetivo que está se referindo a estátua de porcelana, ou seja, um adjetivo que foi colocado aqui para classificar, para caracterizar o sujeito. Estavam vermelhas as bochechas da criança. Então aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem vermelhas, que é um adjetivo. Esse adjetivo ele está relacionado às bochechas da criança, que é o sujeito da oração, né? As bochechas da criança, sujeito, e estavam, verbo de ligação, vermelhas, que é uma característica para o sujeito. Portanto, a gente tem um predicativo do sujeito. Os alunos consideravam a prova complicada. Então, a gente tem os alunos, sujeito, consideram. Quem considera alguma coisa, alguém, de alguma forma. Então, considerar também está na listinha dos verbos que, como eleger, nomear, pedem um predicativo do objeto. Então, os alunos consideraram o que? A prova. De que forma essa prova foi considerada? Complicada. Então, complicada é um adjetivo que está ligado ao objeto do verbo, né? No caso, a prova. Aquele rapaz é uma boa pessoa. Uma boa pessoa está ligada ao rapaz. Rapaz é o sujeito da oração. Então, a gente tem predicativo do sujeito. Considerem uma vergonha o salário. Olha aqui, ó, uma vergonha é uma característica para o salário, né? Que é o objeto do verbo, né? Então, a gente tem um predicativo do objeto. O verbo considerar está naquela lista dos verbos que pedem o predicativo do objeto. A mulher parecia abatida. Aqui, abatida é uma característica para a mulher, que é o sujeito da oração. Então, predicativo do sujeito. Os alunos felizes deixaram a escola.
Aqui a gente não precisa nem pensar, né, gente? Ó, feliz está ligado a alunos. Alunos é o quê? Alunos é sujeito, né? Então, predicativo do sujeito. Os avaliadores julgaram o trabalho razoável. Julgar, aqui está no sentido também de considerar, né? Consideraram o trabalho razoável. Então, a gente tem razoável, está ligado a trabalho. Trabalho é o objeto do verbo, então, mais um predicativo do objeto. Beleza? Corrigimos, então, a primeira questão. Vamos passar aqui para a página 16. Eu deixei como dever de casa a questão 6 da página 16, que é uma questão até bem grandinha, né? Vamos lá. Classifique os predicados como verbal, nominal ou verbo nominal. Tá? Então, qual vai ser o nosso trabalho aqui? Identificar o núcleo do predicado. Tá? Bom, todos estavam contentes. Estavam é um verbo de ação? Não. Quando a gente não tem verbo de ação, quando a gente tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Por quê? Porque o núcleo vai ser sempre o predicativo do sujeito, contentes, tá? O verbo só é núcleo do predicado quando ele é um verbo de ação. Os meninos estavam felizes, a mesma coisa, a gente vai ter um predicado nominal, porque estavam, verbo de ligação, e felizes é um predicativo do sujeito, né? Uma característica para o sujeito, meninos. Então, a gente mais uma vez tem um predicado nominal. Os baderneiros corriam pela rua. Correr é um verbo de ação, não é? Então, a gente vai ter predicado verbal, né? A gente não tem nenhuma característica para os baderneiros. A gente não tem um predicativo aqui. Então, a gente tem um único núcleo, que é o verbo correr, que é um verbo de ação. Os moradores viram o desenvolvimento do bairro. Viram, né? Ou seja, aqui é uma ação, a ação de ver. Então, a gente também vai ter um verbo de ação como núcleo do predicado, predicado verbal. Mariana chegou cansada. Olha só, aqui a gente tem chegar, que é um verbo de ação. Verbo de ação também vai ser núcleo do predicado. Então, a gente tem um predicado já que tem como núcleo o verbo. Só que além do verbo chegar, a gente tem um predicativo do sujeito. A gente tem uma característica para Mariana, né? Ela chegou, mas ela chegou cansada. Então, a gente tem dois núcleos, o verbo e um nome. Por isso, a gente vai classificar esse predicado como predicado verbo nominal. Então, vamos recapitular. Predicado verbal é aquele que tem apenas um núcleo, que é um verbo de ação. Predicado nominal é aquele que tem também apenas um núcleo, que é um nome, quando a gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito que funciona como núcleo. E o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal tem dois núcleos, tá? Um verbo e um nome. Então, um verbo de ação e um nome que funciona como predicativo do sujeito, tá? Que mais? Maria estava exausta. Estava é verbo de ação? Não, é verbo de ligação. Estava não indica uma ação. Então, a gente tem exausta como núcleo, né? Que é o predicativo do sujeito, é uma característica para Maria. Então, o nosso predicado vai ser nominal. Todos retiraram-se. Retirar-se não é uma ação? Tem predicativo do sujeito? Não tem. Então, o predicado é verbal. Os trabalhadores estavam infelizes. Aqui a gente tem estavam, que é verbo de ligação, não indica ação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, né? Ficar, no sentido de ficar doente, ficar mais bonita, tá? Então, esses verbos são verbos de ligação, eles não indicam uma ação. E verbos como correr, chegar, retirar-se, são exemplos de verbos de ação, tá, gente? Então, vamos lá. Os trabalhadores estavam infelizes, predicado nominal. Os turistas ingleses partiram, predicado verbal, partir é um verbo de ação. Os habitantes estavam ansiosos, né? Aqui a gente já tem mais um exemplo de predicado nominal. Por quê? Porque a gente tem estavam, né? Verbo de ligação. Ansiosos é um predicativo do sujeito, é uma característica para o sujeito, os habitantes. Então, predicado nominal. Ana chegou, predicado verbal, né, gente? Chegar é um verbo de ação. A chuva caía, apertada, ó, cair, verbo de ação, apertada, predicativo do sujeito, né? Uma característica para essa chuva. Então, a gente tem dois núcleos aqui, predicado verbo nominal. Joana comprou muitos sapatos ontem. Comprar é verbo de ação. Tem alguma característica para Joana? Não. Então, o predicado vai ser só verbal. As crianças correm livres.
Correr, verbo de ação? Sim, então vai ser núcleo do predicado. Tem alguma característica para as crianças? Tem sim, livres. Então a gente tem predicado, verbo nominal. Núcleo vai ser correm e livres. Os núcleos, né, serão. Os rapazes são gentis. Olha só, ser, verbo ser, né? Aqui a forma verbal são, né, que é do verbo ser, indica o quê? Um verbo de ligação. Não há aqui uma ação. E gentis é uma característica para os rapazes. Então a gente vai ter mais um exemplo de predicado nominal. Leonardo é competente, letra R. A mesma coisa, predicado nominal. Forma verbal é do verbo ser. Então, verbos de ligação, o que segue depois é o predicativo do sujeito, que é competente, uma característica para Leonardo. Então, predicado nominal. Eu acabei pulando a letra Q, né? Que é Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Olha só, estão, aqui é um verbo de... estão, né? Estar é um verbo de ligação. Mas aqui o que a gente tem? A gente tem uma locução verbal, né? Estão fazendo, né? Então essa locução verbal indica uma ação, tá? Então a gente vai ter um predicado verbal. Eles estão fazendo, tá? Esse vai ser o núcleo do predicado. Letra S. O pássaro canta contente, predicado verbo nominal. Por quê? Cantar é verbo de ação e contente é um predicativo do sujeito, tá caracterizando o pássaro. Ela contou o segredo a todos. Contar é uma ação, não é? Então, predicado verbal porque não tem, né, predicativo do sujeito, não tem nenhuma característica para ela aqui. O trem chegou atrasado, predicado verbo nominal. Por quê? Chegar, verbo de ação, atrasado é uma característica para o trem. Então, a gente tem verbo de ação e predicativo do sujeito, tá? Predicado verbo nominal. A natureza é bela, é forma verbal do verbo ser, né? Então, verbo de ligação, não há uma ação aqui, e bela é uma característica para a natureza. Então, a gente tem um predicativo do sujeito. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Revelar não é uma ação? Predicado verbal. Ela está triste, e estar é um verbo de ligação, né? Não indica uma ação. E triste é uma característica para ela, que é o sujeito. Então, predicado nominal. A criança corria feliz, correr, verbo de ação, feliz, né? É um predicativo do sujeito. Então, a gente tem predicado verbo nominal. A gente tem o verbo correr, que é um verbo de ação, e uma característica para a criança, feliz. Então, a gente tem um predicado verbo nominal. E para completar, letra Z, José cortou o papel. Cortar é um verbo de ação. Tem uma característica para José, ou seja, tem um predicativo do sujeito aqui? Não. Então, predicado verbal. Finalizamos, né? Que exercício longo, mas eu espero que tenha ajudado, né, a todos vocês na compreensão do conteúdo. Vou deixar aqui ao final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa, tudo bem? Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!